Nós não podemos confundir afetividade com o aluno, tratar bem o aluno, com falta de controle. Então, isso é uma coisa que tem sido visto muito em sala de aula, que alguns professores acham que para ser bem visto pelo aluno, precisa deixá-lo à vontade, livre na sala, fazendo o que ele quer. Não é bem assim. Quando alguns professores entram numa sala que eu estou dando aula, por exemplo, para o 6º ano, e veem alunos no fundo da sala, às vezes deitados no chão, mas fazendo o exercício, anotando, prestando atenção em aula, outros se levantam a cadeira, vão para outra, etc., os que estão no fundo da sala, porque eles já combinaram isso comigo. Ou seja, todo o processo dentro de uma sala de aula, para que seja bem aproveitado, tem que ser orientado, controlado durante todos os minutos da aula pelo professor. Então, às vezes há um aspecto de bagunça, parece uma bagunça, como numa aula de matemática que eu dei uma certa vez para também turmas pequenas, em que de repente a coordenação entrou na sala e viu um monte de alunos sentado em grupos de 3 ou grupos de 4, deitados no chão, resolvendo exercícios de matemática. Agora, eles não estavam deitados no chão à vontade, estavam deitados no chão com a colaboração, com a conivência, digamos assim, do professor, que era eu no caso. E fazendo exercícios, porque eles acharam que deitados no chão, sem conforto nenhum, nós ficamos preocupados com o conforto dos alunos e eles querem tudo ao contrário. Sem conforto nenhum, eles estão prestando mais atenção, estão mais alegres, mais satisfeitos e acabam resolvendo os exercícios. Pois bem, no final da aula todos tinham resolvido todos os exercícios de matemática. Nessa aula que eu dei, era ciências, todos tinham aprendido corretamente toda a matéria de ciências. Por quê? Porque estavam controladamente assistindo a aula da maneira que eles mais se sentem bem. Mas isso é controladamente. O professor tem que ter o controle total durante todo o tempo da aula, de tudo que o aluno está fazendo. Entrar numa sala, como eu entrei outro dia, o professor me disse, não, eu dou aula em grupo. Aquele grupo ali está tendo aula comigo, os outros lá não estão conversando, fazendo outro exercício, lá no fundo da sala. Gente, cada grupo, cada indivíduo na turma tem que estar sob a orientação do mestre. Não há dúvida quanto a isso. Se o professor não estiver orientando, controlando cada um, eles mesmos vão se sentir abandonados pelo professor. Vão sentir que o professor não gosta deles, não dá a mínima importância para eles, em vez do ao contrário. Então, o controle, chamar pelo nome, saber o que está fazendo, determinar que faça alguma coisa. Agora, e se faça alguma coisa sentado na cadeira, plantado de frente para o quadro, não precisa. Às vezes até precisa. Às vezes precisa que todos prestem atenção, eu mesmo em várias aulas. Agora todo mundo quieto, silêncio absoluto, prestando atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque aquele momento é isso. E todos prestam. Por quê? Porque todos têm o seu momento. Mas o seu momento controlado. Então é muito importante dizer que não é bagunça. Não se pode deixar um aluno em sala de aula fazer o que ele quer sem que o professor tenha conhecimento disso e tenha autorizado tal coisa. Esse é o grande detalhe. O controle é necessário. Controle durante todo o tempo. E mais, nós não podemos deixar 1 minuto do tempo da aula livre. Todos os minutos têm que ser aproveitados. O aluno só se sente bem quando ele se sente produtivo, mesmo que ele diga o contrário, mas ele só se sente bem quando se sente produtivo. Mandem seus comentários, suas críticas, seus comentários para nós pelo nosso e-mail, robertoanderson@gmail.com. Eu aguardo vocês. Um abraço.